A paz seja convosco. Quero louvar a Deus, adorar e bem dizer a Deus com vocês nesta noite. Poucas pessoas, muitas falas. Não sei se houveram compromissos ou realmente simplesmente esqueceram. Que Deus abençoe a todos também que não estão aqui conosco. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema o juízo que se aproxima. Quando estamos diante de uma situação de perigo, nós nos acautelamos. Quando o problema é velocidade, nós estamos dirigindo, enquanto dirigimos, nós reduzimos a velocidade. Quando estamos enfermos, nos precavemos para não agravarmos a nossa condição de saúde. Diante do juízo divino que se aproxima, devemos nos aprimorar mais e mais para que naquele dia não sejamos encontrados em falta. Muitas pessoas, no dia do juízo, vão se arrepender, mas aí já não há mais possibilidade de mudança. O juízo ele é possível, o arrependimento ele é possível enquanto há vida. Quando não há mais vida, não há mais condição de arrependimento. Católicos romanos veem essa condição como passível de mudança a partir de oração para os mortos, através de um local que é chamado de purgatório, que não está na Bíblia e que nós não cremos. Se você tem que se arrepender, se você tem que mudar algo na sua vida, você tem que mudar hoje. O verso que ficou da semana passada é 1 Pedro 4,19, que diz: por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, continuem fazendo bem e confiem suas vidas ao Criador que é fiel. Diante desse juízo inevitável e de consequências eternas, fica a dúvida: o que fazer? Algo semelhante a isso aconteceu após a descida de Pentecostes. Aqueles homens ouviram os apóstolos e aquelas pessoas que estavam no cenáculo falando em outras línguas, e eles olham para aqueles homens e dizem: eles estão bêbados. E o apóstolo Pedro faz toda uma exposição bíblica, e no final ele condena, ele leva a juízo aqueles homens, dizendo: vocês crucificaram a Cristo. E aqueles homens tocados pelo Espírito Santo, convertidos pelo Senhor, perguntam: o que fazer? E naquele momento Pedro ele responde: se arrependam e sejam batizados em nome do Senhor. O que fazer? Como nos precaver? A resposta, ela veio no próprio versículo: diante do trono de Deus. Devemos continuar fazendo o bem. Deixar de fazer o bem devido às situações que você está passando não é uma opção. Muitas pessoas dizem: eu vou mudar o meu jeito de ser, e a partir de agora, falei na semana passada inclusive, eu vou ser mais duro, eu não vou ser trouxa, eu não vou ser isso aqui. E a palavra de Deus diz que nós devemos continuar fazendo o bem. Ou seja, vivermos segundo as Escrituras, como elas nos ordenam, e então descansar na confiança de Deus, o nosso Criador, pois Ele é fiel para cumprir a promessa de nos conceder a vida eterna ao seu lado, diante deste procedimento. A palavra de hoje tem como título: liderança modelo de Cristo. Não é a liderança do pastor Paulo, não é a liderança do pastor A, B, C, pastor conhecido ou menos conhecido, mas é a liderança segundo o modelo de Cristo. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5. Estamos na reta final deste livro. 1 Pedro capítulo 5. Assim diz a palavra de Deus, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 1 em diante. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu,
presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória, que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, ou assim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considerem, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar o Teu nome por mais este capítulo que iniciamos de 1 Pedro. Fomos abençoados até agora, o Senhor tem falado conosco, e nós queremos pedir que mais uma vez, Pai, que o Senhor nos conceda o privilégio de ouvir a Tua santa e bendita voz. Peço, Pai, que o Senhor me capacite como instrumento da Tua vontade, para que eu seja fiel na disposição e traga uma mensagem ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Liderança, modelo de Cristo. Nós temos problemas de liderança. Nós não temos líderes. Nós não temos exemplos. Pessoas no Antigo Testamento tinham grandes homens de Deus. Pessoas do Novo Testamento também tinham grandes homens de Deus. A igreja primitiva, a igreja da Idade Média. E o que acontece é que cada vez que passa, cada tempo que se aproxima do fim do juízo, do início do juízo, cada vez menos exemplos nós temos. Pastores na televisão não são exemplos para nós. As palavras que são pregadas e faladas, elas não estão contextualizadas nas Escrituras e servem muito mais para satisfazer o ego humano do que para realmente trazer algum ensinamento. Então nós ficamos numa sinuca de bico. O que é uma sinuca de bico? Quando você joga bilhar, é uma posição em que a bola não tem saída, nem para nenhum lado, nem para o outro. E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, porque nós não temos exemplos. Algumas vezes os nossos pais não são exemplos. Os nossos irmãos e irmãs em Cristo não são exemplos. Os nossos pastores não são exemplos. E isso é muito problemático. Liderança, modelo de Cristo. O tema desta última parte, desse último capítulo, continua o mesmo. E é claro que tem que continuar o mesmo. É uma carta que vem sendo discorrida e ela vai ter apenas o fechamento. Ou seja, vamos continuar falando das relações no ambiente de amor e de mútuo apoio, já que de fora a gente não pode esperar nada. Nós temos que entender que o relacionamento interfamiliar, o relacionamento entre irmãos, ele é extremamente importante, porque de fora nós não podemos esperar nada.
A presença de Deus entre nós, ela é assegurada. Não porque eu estou falando, não porque esse ambiente é um ambiente consagrado, mas porque o próprio Deus assim o fez. Com toda a força que ela representa. Força necessária para se poder reagir corretamente face a todo o mal que nós somos expostos. A todo tempo nós somos levados a agir de uma maneira errada, a negar a Cristo através das nossas ações. E a presença de Deus, ela nos ajuda a resistir. Primeiramente, o autor se dirige ao grupo dos que lideram nas comunidades cristãs. E esses primeiros versículos, em especial o verso 1, 2 e 3, que é o tema desta noite, vamos falar da liderança cristã. Eu vou falar muito claramente para que você, se porventura, em algum momento você sair dessa igreja e for para uma outra igreja, você tem que saber identificar onde você vai ficar. Você tem que olhar para o pastor, você tem que olhar para o líder e você tem que identificar um homem de Deus naquele local. Não é simplesmente um local que vai ter uma assessoria para os teus filhos, ou vai ter uma escolinha, ou vai ter um negócio onde os jovens se sintam bem, não. É onde haja realmente uma liderança cristã seguindo os passos do Senhor. Então, primeiramente, o autor se dirige a esse grupo de liderança. Essa liderança ela deve ser encarada como um serviço e humildade, que a gente não vê hoje. Uma primeira característica do líder tem que ser humildade, especialmente da parte dos mais velhos, que são naturalmente modelos para os outros. Quando nós olhamos para as pessoas mais velhas, naturalmente elas são referência para nós. Também nisso Jesus é o supremo modelo, na forma como ele exerceu a liderança. O primeiro versículo de 3 que nós vamos ministrar é 1 Pedro capítulo 5, verso 1, que diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Presbíteros são aqueles que exercem liderança na comunidade. Independente de a igreja ser presbiteriana ou não, presbítero é um título semelhante a pastor, é uma outra forma de se referir a pastor. Então, dentro de um presbitério, existem presbíteros que são docentes, são aqueles que ensinam e aqueles que apoiam, e hoje nós não temos na nossa igreja um presbítero docente. E tem o presbítero regente, que é aquele que controla, aquele que prega, aquele que é realmente o pastor da igreja, conhecido como pastor presidente. E esse, nesse caso da nossa igreja, sou eu. Não sabemos ao certo como se dava essa condição do levantar pastores, mas eles tinham uma forma específica, ou eram instituídos ou eles eram levantados, pessoas eram designadas para cargos, as pessoas eram levantadas para exercer certas funções. As comunidades cristãs primitivas não tinham uma forma fixa de organização, era muito nova as coisas. As pessoas ainda estavam identificando como agir segundo as Escrituras, porque era um modelo novo. A palavra presbítero pode significar anciãos, como é o caso do judaísmo, em que a liderança da comunidade incidia sobre os mais velhos. Mas certamente a idade, ela não era o único parâmetro para que a pessoa fosse um líder ou não. 1 Timóteo 4,12, abra aí por gentileza. Se preocupa não, fica calmo, tá? 1 Timóteo 4,12 diz assim: Paulo a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão, torna-te modelo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O apóstolo Paulo está falando para aquele pastor que era um jovem pastor de uma grande igreja, a igreja de Éfeso, e ele fala assim: olha, seja fiel à palavra, seja fiel no seu procedimento, seja fiel no seu amor, seja fiel na pureza, seja modelo para aquelas pessoas, independente da idade. Especialmente no caso do cristianismo, onde o começo da vida de fé é considerado um novo nascimento, o tempo de cristianismo e experiência na fé também contam. Então, apesar de Timóteo ser novo na fé,
ele tinha uma caminhada com o apóstolo Paulo, ele tinha muita experiência. E o outro parâmetro seria tempo de casa, uma pessoa que tinha bastante tempo de convivência. As comunidades da Ásia Menor tinham seus líderes, ou porque eles eram instituídos, ou seja, a igreja se reunia e ela decidia quem era o seu líder, ou então eram determinados líderes para uma certa região ou para um certo lugar. Também o autor, apóstolo Pedro, ele é presbítero. E lá no capítulo 1, verso 1, ele se apresenta também como apóstolo. Então a pessoa ela pode ser um apóstolo e pode ser também um presbítero no sentido de igreja primitiva. Hoje não existem mais apóstolos. O apóstolo, naquele caso, tinha uma responsabilidade para a igreja como um todo. Ao passo que o presbítero ou o pastor, ele tem uma responsabilidade mais com o grupo local de cristãos, que é o meu caso. O meu caso com vocês, eu tenho uma responsabilidade com vocês. Se a gente tivesse uma outra igreja, eu teria a responsabilidade com vocês e também era pastor também de uma outra congregação, pelo menos no sentido de organização. Sendo Pedro um apóstolo muito conhecido, com certeza o fato de aquele se fazer presbítero incentiva aqueles homens no exercício do ministério. Então, quando você se coloca numa posição de humildade, você se equipara com as pessoas que você está falando, e é uma coisa que você tem que fazer na sua casa. Você como pai, você como uma mãe, você como um tio, você como um líder qualquer que seja, você tem que se equiparar com a pessoa do mesmo nível para que a pessoa possa entender. Uma prática comum, inclusive, dentro da pedagogia, que quando você vai ensinar a criança, você abaixa até o nível dela e olha nos olhos, para que ela entenda que você está se rebaixando, você está chegando ao nível dela, para que ela possa ouvir aquilo que você está falando. É uma forma de você alcançar, e foi exatamente o que o apóstolo Pedro falou. Apesar dele ser superior àqueles pastores, ele se coloca como presbítero, e aquilo aproxima deles. E aí ele começa o capítulo 5, verso 1, falando rogo. Esse rogo é um termo que era usado para a exortação entre os cristãos primitivos. Duas coisas o autor diz de si próprio. Além do fato de ele ser um presbítero, e as duas coisas correspondem ao esquema que várias vezes aparece na carta, que é a questão da glória e a questão do sofrimento. Sofrimento e glória, elas andam juntas. Em igrejas que não são cristãs, você exclui o sofrimento e fica apenas com a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, e aí a pessoa ela acha que a manifestação de Deus ali na igreja é uma manifestação inclusive patente aos olhos, e não é. Nós não estamos preparados a ter uma manifestação patente de Deus clara no meio da igreja. Se Deus se manifestar como a música Shekinah canta, o que vai acontecer é que nós seremos consumidos. O apóstolo Paulo, ele apresenta em primeiro lugar, disse que ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo. No caso de Pedro, ele não só foi testemunha, como ele acompanhou toda a paixão de Cristo. E a gente vê nos evangelhos, o evangelho de João fala sobre isso, em que ele estava lá, ele nega Cristo, ele acompanha todo aquele processo. Então ele é uma pessoa que acompanha o sofrimento de Cristo. No contexto de 1 Pedro, isso parece trazer mais para perto dos leitores e tornar-lhes mais palpável a cena do seu Senhor sofrendo. Então, quando Pedro fala de sofrimento, ele está falando, fazendo com que aquelas pessoas entendam o que o mestre sofreu. Pedro está falando de uma coisa que ele viu, e ele atesta. Não se constrange, é um procedimento normal. Não se constrange. Em especial, deixa a porta aberta, tá, Wallace? Primeiramente, ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo. E ao falar para aquelas pessoas do sofrimento, ele está mostrando para eles que aquele sofrimento que eles estão passando é algo que o mestre já passou. Que ele, como Pedro, como apóstolo e presbítero, que também passou os sofrimentos. Ele, se você ler o livro de Atos, você vai encontrar o próprio Pedro sendo espancado,
sendo comissionado a abandonar a sua fé. E ele fala: não, antes importa obedecer a Deus ao invés dos homens, independente do sofrimento. No contexto de 1 Pedro, isso traz os leitores para mais perto, porque cada sofrimento que eles passavam, eles conseguiam olhar para Jesus passando também. E aquele que falava, Pedro, uma pessoa que também padeceu por sofrimentos. Em segundo lugar, o autor, Pedro, ele é coparticipante da glória que há de ser revelada. Então, quando o apóstolo Paulo fala dessa glória, ele fala com muita propriedade. Ele viu a manifestação do poder de Deus, ele viu a ação de Jesus Cristo, ele viu inclusive as pessoas sendo curadas com a própria sombra de Pedro. Quando as pessoas sabiam que os discípulos estavam passando, eles saíam nas ruas e colocavam os enfermos deitados na calçada, apenas para que a sombra deles, passando sobre eles, curasse. Ou seja, eles sabiam que Pedro era uma pessoa especial. E aquele homem que se colocava perante eles como também um sofredor, como também um servo, ele trazia para eles esse contexto de uma glória que ainda havia de ser revelada. Aqui se estabelece uma relação natural entre as duas coisas. Sofrimento anda junto com a glória futura. Não há como você viver ou querer viver a glória futura sem passar por sofrimento aqui na terra. Qualquer pessoa que fale isso está mentindo. A gente vê isso pelo relato dos profetas, dos homens e mulheres de Deus que viveram na Bíblia. Ou mesmo as pessoas que viveram o cristianismo por toda a história da igreja, pessoas que padeceram e sofreram. Da glória que há de ser revelada, se tem o objetivo de incentivar os leitores pela afirmação convicta do autor, de nela participar quando o momento chegar. É como num momento de luta, é como num momento de dificuldade, ou mesmo numa luta física, e a pessoa está incentivando: vai, está acabando, você consegue. A gente vê bastante isso em Olimpíadas, em provas como de maratona, em que o cara está cansado, ele não aguenta mais, e a torcida começa a falar: vai, você consegue. Parece que dá uma energia maior para a pessoa continuar caminhando, e é exatamente isso que Pedro está fazendo. No caso de Pedro, ele tem uma experiência prática. Marcos capítulo 9, abre aí, por gentileza. Marcos capítulo 9. Do verso 2 ao 8. Marcos 9, verso 2 ao 8 diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra é para Moisés e outra é para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele senão Jesus. Pedro, ele pôde ver a manifestação da glória de Deus. Jesus Cristo que aparece em Apocalipse, aquele com a espada ali na sua boca, uma espada afiada, aqueles cabelos alvos como a neve, toda aquela descrição que há em Apocalipse, Pedro vê ali naquela manifestação de Marcos capítulo 9, de 2 a 8. Esse acontecimento deve ter marcado profundamente a vida de Pedro e fortalece aqui a fé dos leitores. Então os testemunhos, as coisas que nós vivemos, elas sim têm que... Foi, Daniel? Onde você vai? Tem que ser compartilhadas. Quando você for abençoado por alguma coisa, você tem que compartilhar. É bendito. Nós não podemos fazer um culto apenas de testemunho, mas é interessante, é bendito quando você ouve que Deus agiu na vida de um irmão, agiu na vida de uma irmã. E aqui o que Pedro faz, ele atesta e testifica para aqueles homens que existe sim uma glória. Ele teve uma visão antecipada dessa glória, que em breve seria revelado para todos. Por isso,
a esperança deles ela é viva. A nossa experiência, a nossa vida, ela tem que ser cheia de experiências vivas. É algo que eu falo, por exemplo, quando a gente dá aquele exemplo de você subir uma montanha e aí você vai colocando aqueles pininhos, simplesmente para que se você cair daquele ponto, acima daquele ponto, você não passe dele. Mas as experiências têm essa função. Talvez a minha experiência, ela não faça diferença nenhuma na sua vida, mas as experiências, elas são particulares que Deus nos concede. Você compartilha, mas aquele é muito mais forte para mim que vivi do que para você que está ouvindo. 1 Pedro capítulo 5, verso 2. Depois dele falar sobre esse contexto da liderança, de chamar a atenção da liderança, ele vai colocar realmente a exortação que foi preparada nesse versículo. Ele diz assim, 1 Pedro 5, 2: pastoreai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não como por constrangimento, mas de boa vontade, como Deus quer, nem por torpe ganância, mas por devoção. O grupo dos eleitos, o povo de Deus, agora ele é chamado de rebanho. Rebanho, porque era uma imagem muito comum naquele tempo. Muitas pessoas eram pastores de ovelhas. Então, a palavra de Deus começa a citar o povo de Deus como um rebanho. Lucas 12:32 diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Jesus falando, trazendo uma palavra de consolo, trazendo uma palavra de motivação. O rebanho precisa ter aqueles que o dirigem. Não existe rebanho sem alguém que cuide. E algumas denominações, elas têm pessoas que não são líderes. O rebanho está ali, não é uma pessoa que prega, não é uma pessoa que dirige, não é uma pessoa que controla. Parece que é algo que simplesmente é motivado por uma coisa que emerge. Alguém está com a palavra, alguém tem uma coisa a dizer, é você, então você vem e fala. E é como se o rebanho ele tivesse solto, não tivesse uma pessoa que pudesse controlar. O rebanho ela precisa de um pastor, e o pastor precisa de um rebanho. Quantos pastores com o título de pastor que não tem rebanho? Pastor do quê? Na igreja onde a gente congregava lá em São Paulo, haviam 12 pastores, 15 pastores. Quando era Santa Ceia, ficava lotado de pastores. Mas eram pastores de quê? Me chamavam de pastor e eu falava: eu sou pastor do quê? Eu não tenho grupo, eu não tenho pessoas com quem eu fale, não tenho pessoas que eu discipule, não tenho pessoas que eu ensine. Eu não sou pastor. Não devemos esquecer, contudo, de que a imagem não corresponde à literalidade, porque às vezes a pessoa usa a literalidade para tentar trazer uma mensagem que ela não é tão bíblica assim. Por exemplo, o contexto pastoral feminino. Então, fala assim: olha, fulano de tal era pastora na Bíblia, então ela pode ser pastora de ovelhas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A alusão a rebanho é uma alusão em que a gente faz simplesmente uma comparação, porque precisa de um dirigente. A ordem aos líderes é então: pastoreai, guiai os outros, atendei-os pastoralmente, com o mesmo cuidado e dedicação de um pastor de ovelhas. Qual que é o cuidado que um pastor tem que ter? Tem que ligar, tem que visitar, tem que ver como é que está, tem que ouvir, tem que ter tempo. E às vezes o pastor fala assim: não tenho tempo. E eu tenho dificuldade com igrejas de 500 membros, 600 membros, 1000 membros, que não tem vários pastores, que não é dividido o trabalho. Como que a pessoa vai dar o tempo necessário? Eu já atendo e atendi muitas pessoas que são de outras igrejas, em que em vez do pastor ele fazer o aconselhamento, ele delega esse aconselhamento, ou esse pastor ele delega o ensino. Quem tem que ensinar sou eu. No início da nossa igreja, ainda num local que vocês bem conhecem, que era um terreno, num galpão quente. Se você acha que aqui era quente, lá era quente. Lá era quente. Eu chegava uma meia hora antes, uma hora antes, só para ver tudo, porque senão pessoas passavam mal lá por causa do calor. E aí certa vez eu estava com um homem lá que ele tinha um pouco de formação teológica, e eu falei para ele assim: o ensino dessa casa é minha responsabilidade. Ele falou: por que eu não posso ensinar? Eu falei: é minha responsabilidade. Isso foi um papel que Deus delegou a mim, e eu não posso transferir esse papel.
A menos que haja uma necessidade, como por exemplo um crescimento muito maior do que eu posso cuidar. Então, se alguém tem que fazer alguma intervenção na vida de vocês, sou eu como pastor. Eu tenho essa obrigação de pastorear, de guiar e atender pastoralmente. Pastor, eu preciso falar. O Benedito mandou uma mensagem para mim assim: pastor, eu estou com saudade de conversar com você. Eu falei: é só ligar. Liga. Entende? Eu não posso ficar o tempo inteiro também interagindo com vocês, porque vocês têm suas atividades. Mas eu tenho que estar sempre disposto e disponível a poder dar um auxílio. O exercício da liderança pode ser marcado por intenções e motivos diferentes, do caso a caso. Alguns podem ser constrangidos. Então tem pastores que cuidam das ovelhas através do constrangimento, pressionados a aceitá-lo, o que não é bom quando tem como consequência que eles não o assumem de coração. Quantas vezes pessoas se submetem a pastores apenas por medo? É uma história muito interessante, até com o Felipe, que tivemos, em que ele mostrou para mim um óleo e falou assim: olha, o pastor está falando isso aqui, ó. Você não tem direito a falar nada. Você fecha a sua boca. Você é ovelha. A ovelha não fala nada. Quem fala é o pastor. Constrangimento. Pastoreio não tem a ver com constrangimento. Não quer dizer que muitas vezes eu tenho que ser duro com você. Porque se a medida ela necessita de um ato de dureza, você tem que receber aquela dureza e não uma coisa mansa. Porque senão estraga. Que é exatamente a posição da Juju. A Juju está testando algo que a Manu fez, acabou não fazendo tanto por conta da pandemia, mas a Helena fez muito isso. Então ela queria definir o local dela, ela queria ir lá para fora brincar. Então todo esse procedimento é algo que para a criança não é agradável, mas é necessário. É um pastoreio do pastor ou pai em relação à criança. Os pastores, eles não devem trabalhar com constrangimento, mas devem fazer a coisa de uma forma tranquila e espontânea. E aí ele fala, como Deus quer, que significa da forma que Deus me trata. Eu tenho que tratar vocês com a mesma paciência, com o mesmo amor, de um modo que agrade a Deus, que seja como Ele acha que deve ser, porque as ovelhas não são minhas, as ovelhas são dele. Vocês não são ovelhas do meu rebanho. Vocês são ovelhas do rebanho do Senhor. Tem uma igreja lá perto de onde era o salão que nós congregávamos. E aí o pastor da Assembleia de Deus, ele falou assim: pastor presidente, Jesus Cristo. Ele entendeu. O pastor presidente não é ele. É Jesus que tem que ser o pastor daquela igreja. Nem os presbíteros, ele fala também, devem ser movidos por sorte da ganância. Isso implica em que os presbíteros eram de alguma maneira remunerados pelo exercício do cargo. Isso de falar que o pastor não tem que receber um sustento é mentira. Como que eu posso me dedicar completamente a vocês em oração, em preparação da palavra, se eu não tiver tempo para isso? Se eu trabalhar das 8 às 18, eu vou atender você quando? Ou então eu vou abrir mão da minha família. Ou então eu vou abrir tempo no meu lazer. Ou então, quem sabe eu morra jovem. Em regra, pastores, eles têm que ter a função de serem pastores. E para isso eles têm que ser remunerados. O dízimo e a oferta tem este objetivo: manter a casa do pastor. Para que quando você tiver com uma dificuldade, você possa ligar para mim e eu possa te atender. E eu não fale para você: olha, eu estou aqui numa reunião de trabalho e eu não te posso te atender agora. Mas pastor, eu estou morrendo. Não, mas você tem que esperar. Só chega às 6 horas. Pastoreado para mim é só depois das 18. E se não tiver nenhuma ocupação na minha casa. E as pessoas, elas confundem as coisas. Uma coisa que eu tenho feito é procurar, como Paulo, construir tendas. O que é isso? Dentro das minhas habilidades, desde que não interfira no meu trabalho com vocês, eu faço trabalhos externos, para que eu possa levantar mais recursos para manter a minha vida, e eu não venha a ser pesado para vocês. Então nós trabalhamos na nossa igreja com o limite da arrecadação. Se você não entrega o dízimo seu e a sua oferta, faz falta, porque nós trabalhamos no limite. A gente tinha dízimos muito altos. Irmão Cláudio tinha um dízimo muito alto. Minha titia tinha um dízimo de R$2.000. Ela pagava praticamente o aluguel dessa igreja. E hoje nós não temos. Mas Deus, na sua graça, Ele tem trazido a prosperidade a você.
Foi algo que eu falei em alguns cultos anteriores. Mas se chegar ao ponto em que não tiver o recurso para me sustentar, para sustentar a igreja, eu vou tirar do meu primeiro. Então eu tenho que ter recursos para poder suprir a minha casa. Então quando ele fala que não pode exercer por sorte da ganância, as pessoas sim enviam pastores que queriam apenas recursos. E nós vemos muitos líderes e pastores que pensam apenas na sua provisão. 1 Timóteo 5,17 diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam da palavra e do ensino. Eu tenho que ter tempo de ler, eu tenho que ter tempo para me preparar, para poder vir aqui trazer alguma coisa para você que seja condizente à palavra de Deus. Como os fundos da comunidade deviam ser manuseados por eles, como é na nossa igreja, isso poderia dar lugar à tentação de se apropriar indevidamente de bens a quem não tinha direito. Então, como você tem os recursos nas mãos, dá vontade de você pegar. Então, eu estou sem 13º há 3 anos, em que eu saio e eu não tenho nenhum recurso. Porque se eu for entrar no dinheiro da igreja, eu vou fazer o quê? Eu vou atrasar um aluguel. Então, eu abro mão de um recurso que foi acordado lá atrás, inclusive no sentido de eu ser um pastor de tempo integral, mas para a manutenção da igreja. Como agir então? Com boa vontade, com disposição, inclusive no sentido de renúncias. Tem uma tradução da Bíblia que fala: não façam seu trabalho com vontade para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Quando eu estou com vocês, o meu desejo é servi-los. Quando eu atendo alguém em aconselhamento, eu agradeço por poder ter servido. Isso é o meu pensamento, é o meu sentimento. Quando você me liga e você pede a minha ajuda, você está permitindo que eu exerça o meu ofício. Então você não tem que se constranger em relação a isso. É claro, não vai ligar por bobeira, entendeu? Aprenda a resolver os problemas da sua vida. Mas se você não consegue, se você está com alguma dúvida, dificuldade, eu estou sempre pronto a te ajudar. 1 Pedro 5,3, ele continua exercendo, ele continua fazendo essa exortação e diz assim: não exerçais um poder autoritário sobre aqueles que vos foram confiados, mas tornai-vos modelo do rebanho. E aí é extremamente difícil. Primeiramente, eu não posso agir com autoridade sobre as suas vidas. Eu não posso mandar você fazer alguma coisa, e eu procuro não fazer isso. Por mais duro que eu seja, em alguns discursos, eu não tenho autoridade na sua vida e não tenho autoridade na sua casa. Eu não posso exigir que você faça algo. Eu não posso exigir que você chegue no horário. Eu não posso exigir que você tenha uma leitura bíblica adequada. Eu não posso exigir, simplesmente eu posso indicar que é algo abençoado para a sua vida. Só isso. Mas havia pessoas que exerciam esse poder autoritário. E mais do que isso, eles não queriam ser modelos do rebanho. Hoje pela manhã a Denise trouxe a condição dos fariseus, em que eles colocavam julgos pesados sobre as costas das pessoas. E a palavra de Deus diz que nem com o dedo mínimo eles queriam se esforçar para fazer alguma coisa a respeito daquilo. Então é muito fácil eu comandar que você faça coisas se eu não faço. Se eu quero que você chegue no horário, eu tenho que chegar antes. Se eu quero que você leia a Bíblia, você tem que ver que eu sou uma pessoa que leio a Bíblia, que eu faço os devocionais. Essa semana foi um pouco mais conturbada, eu ainda estava com os efeitos da minha gripe, eu tive alguns atendimentos, fui em Braslândia, foi um tempo abençoado. Foi na quinta-feira, eu fui lá em Braslândia de manhã e pude estar ministrando a um grupo de jovens que tem problemas de sexualidade, homossexuais, pornografia, um monte de série de coisas, e ficamos lá das 9 da manhã até quase 1 da tarde, almoçamos, e eu cheguei em casa bem cansado, então aquilo ali acabou atrapalhando um pouco a minha condição de devocional. Mas o devocional é o medidor se eu estou lendo ou não. Algumas vezes eu faço meu devocional, mas eu não consigo escrever e montar nenhum quadro, até pelas atividades do dia a dia. Eu tenho que ser modelo para você. A minha família, ela tem que ser modelo para você. Não que eu tenha que exercer um jugo e um peso sobre a minha esposa, ou querer que a minha filha seja uma filha segundo os padrões. Não, não é isso. Vocês têm que ver o equilíbrio. Vocês têm que ver que há uma condição que dá para seguir.
Eu lembro que lá na igreja, lá em São Paulo, eu já citei esse exemplo, uma igreja tradicional. O pastor que era o aposentado da igreja era um homem, acho que era americano, holandês, sei lá. E ele ainda falava bem enrolado, depois de 60 anos no Brasil lá. E era um homem magrão, que usava um terno muito bem trajado. E o cabelo perfeito, não tinha nem um negocinho desse aqui assim, né? Entendeu? Era tudo aquele gelzão. E a esposa dele andava do lado dele, uma senhorinha de 1,70 m, com o cabelo lilás, muito bem. Ela fazia assim, o cabelo não mexia, né? E ela era perfeita, mas não é isso. Vocês têm que ver que apesar de lutas e dificuldades, nós temos uma família, eu tenho uma família equilibrada. E esse é o terceiro par de características contrastantes acerca da liderança cristã. Nós não podemos exercer o poder autoridade para aquelas pessoas que Deus nos confiou. Mateus 10, 42, Marcos 10, 42 e 43. Marcos 10, 42 e 43. Diz assim, Marcos 10, versos 42 e 43. Mas Jesus, chamando-os para si, chamando o quê? Os discípulos, os apóstolos, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, no sentido desse poder autoritário que ele está reclamando. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que vos sirva. Eu tenho que ser servo de vocês. Apesar de Deus ter me constituído como pastor, e em muitos casos eu ter mais conhecimento bíblico que vocês, eu não posso me colocar como melhor ou superior a vocês. Eu tenho que me colocar iguais a vocês. Às vezes os líderes cristãos têm a tendência a achar que os seus liderados, eles são perfeitos, são ovelhinhas com os quais se pode fazer qualquer coisa. Há muita igreja que acha que as ovelhas, os membros da igreja, são apenas uma massa de manobra. Estão ali apenas para concretizar, são ferramentas. Cuidado com igrejas assim. Os membros das comunidades são aqui descritos como aqueles que foram confiados por Deus. É como você chegar e entregar uma coisa preciosa para alguém e falar assim: você pode cuidar para mim? Olha, você pode cuidar desse telefone para mim? Você pode cuidar desse terno para mim? Olha, ele fazia parte do meu pai, eu tenho muita saudade dele, mas eu tenho que deixar em algum lugar. Eu posso deixar com você? Olha, eu vou sair, posso deixar o meu filho com você? São coisas preciosas. Então a gente tem que entender que quando Deus fez isso, concedeu a mim, eu tenho que olhar para vocês com muito zelo e com muito cuidado. Os presbíteros, os pastores têm então sobre a sua autoridade a liderança, a responsabilidade da liderança de um grupo de cristãos, os quais ele deve instruir e ajudar na caminhada do Evangelho. No dia do juízo, além de Deus perguntar para mim: o que você fez com a Rosângela? O que você fez com a Luísa? Ele vai perguntar: o que você fez, pastor Paulo, com Moisés? Com a Menísia? O que você fez com a Heloísa? Ele vai perguntar para mim se eu realmente fui o pastor que instruiu, que me dediquei, que eu me preocupei com as necessidades ou com aquelas coisas que eram realmente necessárias para a vida e o crescimento cristão. É natural que os mais novos sigam o exemplo dos mais velhos e que os líderes do grupo funcionem como modelos. Assim deveria ser, mas nem sempre isso acontece. Aqui há uma responsabilidade implícita, tornando-os modelos, ou seja, eles devem viver de tal forma que a sua vida seja um tipo de viver evangélico, que é algo que o apóstolo Paulo fala: sejam meus imitadores. Complicado isso. O apóstolo Paulo se colocava totalmente na berlinda e falava assim: copie o que eu estou fazendo. Só que você copiar o que eu estou fazendo, tá bom. Os líderes cristãos devem expressar a nova vida do Evangelho de tal forma que o seu modo de viver leve os outros à realidade que figuram a da nova vida em Cristo, num modelo de serviço abnegado e amoroso.
é assim que os pastores têm que agir. Semana passada eu não fiz isso. Nós saímos aqui da igreja, decidimos sair para comer a pizza, ficamos lá esperando a pizza ficar pronta, 20 minutos nada, 30 minutos nada, 40 minutos nada, quase uma hora nada, e eu extrapolei. Eu não xinguei ninguém, eu não fui agressivo com o dono, simplesmente eu disse: eu não quero mais. Mas o meu tom de voz mostrou que eu não estava satisfeito. E aquela mulher olhou para mim e falou assim: vocês são cristãos, nós não estamos agindo assim como cristãos. E eu fiquei extremamente irado, porque o meu pecado veio à tona. E aí eu, sentado na mesa, eu proferi um palavrão. Talvez só a Ingrid tenha ouvido. E eu fiquei extremamente envergonhado depois daquilo. E eu peço perdão a vocês. Peço perdão a Deus, primeiramente, por não ter sido um modelo. Em especial para a Ingrid, que estava do meu lado, que me ouviu proferir aquele palavrão. Simplesmente porque o meu desejo e a minha vontade, ela não foi satisfeita. Quem vos preside, quem vos pastoreia é um ser humano que também erra. E como eu fiz, você também tem que fazer. Você pode cometer erros, não nos deve. Apóstolo João fala: filhinhos, se você cometer pecado, se você cometer um erro, nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo, que Ele é o nosso advogado. Você se arrepende, muda o seu comportamento e você receberá o perdão. O modelo certo é esse. Então você tem em mim, espero que você tenha em mim, um modelo daquilo que é certo fazer e também aquilo daquilo que não é certo fazer. O que eu fiz na pizzaria aquele dia não é o modelo a ser seguido. Para finalizarmos, 1 Pedro 2, 21 a 25, abre aí por gentileza. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 a 25, um texto que nós já meditamos. Por isso que eu estou dizendo, e abri o capítulo 1, capítulo 5, verso 1, dizendo que ele continua tratando os mesmos temas. 1 Pedro 2, 21 a 25 diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou na sua boca, pois quando ele era ultrajado, não revidava com ultraje. Quando a pizza do Jesus Cristo chegava atrasada, ele não xingava. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, e poderia ser conhecido também. Essa palavra é uma palavra para que você entenda que como você tem que agir. Você é líder de alguma forma. Pastores são líderes de membros. Quando e se a nossa igreja crescer, pode ser que o Senhor ele nos leve a pedir esse tipo de ministérios. E talvez você, que hoje vê a nossa igreja pequena, possa ser um líder desse ministério. E você já tem que saber como você tem que agir. Você que é pai, você é um pastor na sua casa. Você que é mãe, você é uma líder que tem que dar o exemplo das crianças. E as crianças, elas aprendem com aqueles que trazem o exemplo. Então, as coisas da igreja, ou as coisas do comportamento, elas têm que ser tratadas primariamente em casa. Então, a criança, quando chega na igreja, ela já está doutrinada, ela já aprendeu aquilo. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente acha que as crianças elas têm que ser ensinadas na escola, ou elas têm que ser ensinadas na igreja, e isso não é verdade. Espero que vocês fiquem conosco até Jesus voltar. Amém. Mas se Jesus voltar e você por algum motivo decidir mudar de igreja ou sair da igreja, você tem um ensinamento nesta noite do que buscar numa igreja e o que buscar em um líder espiritual. Amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, Pai. Queremos agradecer, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor maior, o bispo das nossas almas, aquele que é o nosso modelo. Nós, Pai querido, precisamos cada vez mais nos conformar à Tua vontade e ao Teu querer. Para isso nós carecemos
da ação do Teu Espírito Santo. Nos abençoa, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te conceda graça com essa palavra. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Ei! Está tendo um monte de abraço aqui coletivo. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por vocês terem vindo de uma forma presencial ou de uma forma através da internet. São todas formas lícitas de nós adorarmos ao Senhor. O ideal é que você esteja presente para que nós possamos não só nos comunicar, mas também com esse calorzinho gostoso, nos abraçarmos, né? Passarmos um pouco desse calor humano que existe no nosso meio. É muito interessante. Se possível, venha, não deixe de vir, tá? Ore pela saúde das pessoas, ajude pessoas aí fora, e que Deus possa nos abençoar na semana que vem, para que nós voltemos a nos reunir. Semana que vem eu vou tratar sobre o tema da inveja, o tema da, acho que, impaciência. Inveja, eu tenho certeza. Então, acorde cedo no dominical, deixa o bake-off para depois, entendeu? Tá de férias o bake-off, entendeu? E acorde cedo para a gente poder ter um tempo abençoado na presença do Senhor. O amor de Deus Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo, e a consolação do doce Espírito Santo, seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe, te conceda graça, e te leve em paz para o seu lar.